Paz e força, pessoal. Estamos junto mais esta manhã para nossa reflexão. Fala Josué, a jornada continua. A jornada continua com todos os seus desafios. Nesta manhã nós nos unimos ao luto da família Garcia. Ontem perdemos um amigo, o pastor Pedro Sidney Garcia. Deus conforte o coração. Deus guarde a família do Paulinho, da Meire, do Luiz Felipe, do Andrei. Nós estamos observando o livro de Josué e tirando princípios para a nossa vida, que a palavra de Deus encontre você no seu dia, na sua jornada, e que também você se aproxime do Deus da palavra. Eu quero olhar com você e tirar alguns princípios para a nossa jornada, no capítulo de número 11, Josué, capítulo 11. Quando Jabim, rei de Azor, soube de todas essas coisas, e aqui ele está falando de todas as conquistas, e como nós vimos até então aqui, nós tivemos a campanha, a jornada na região central e sul de Canaã. Então ele enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Siron, ao rei de Aquisaf, a todos os reis que habitavam nas montanhas do norte, aos reis no vale do sul de Quinerete, aos reis das campinas a oeste em Nafate-dor, aos cananeus do leste e do oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus que viviam nas montanhas, e aos heveus, ao pé do Hermon, na região de Mispá. Eles saíram com todas as suas tropas unidas, avançando com uma massa compacta. E aqui então o que nós temos é a descrição então dessa reação, né, ainda desses povos que habitam em Canaã, e eles veem um avanço militar. Então eles se unem, fazem uma grande frente. No versículo 6 há uma palavra de Deus a Josué: não tenha medo deles, amanhã a esta hora eu os entregarei. Se você observar no final do versículo 11, não restou um fôlego de vida em parte alguma da cidade, que também foi incendiada, né? Então, e versículo 15, e o Eterno deu ordens ao seu servo Moisés, que as transmitiu a Josué, e Josué obedeceu, e ele não deixou de cumprir uma única ordem dada pelo Eterno a Moisés. Eu quero tirar uma primeira lição aqui com você dessa reação, né, dos povos aqui da região, porque nós temos um confronto e nós temos Israel indo para esse confronto, e Deus diz para eles: amanhã a vitória está já confirmada, e foi o que aconteceu. Eles saíram, Deus deu a vitória. Observe que o processo é que há um confronto, há uma direção de Deus sobre o confronto, há uma obediência de Josué, e Deus confirma a sua palavra. Muitas vezes nós esquecemos dessa ordem, nós queremos fazer na nossa ordem. Há um confronto, nós resolvemos o que fazer, e nós queremos que Deus cumpra o nosso plano, e nós queremos que amanhã esteja resolvido. E aí nós saímos para o confronto e amanhã não se resolve. Depois a gente entra em crise com Deus. Observe que aqui foi Deus quem disse a Josué: amanhã estará resolvido. Então vamos lembrar disso. Os confrontos, eles são uma realidade, mas também eu e você temos a responsabilidade de ouvir Deus sobre os nossos confrontos. Isso não quer dizer que Deus não quer nos ajudar, mas estarmos obedientes a Deus. Uma grande palavra, perdão, que acompanha essa jornada é obediência. Obediência faz parte dessa jornada, por isso que o texto vai deixar claro aqui, vai nos lembrar que Josué obedeceu. Deus deu ordens a Moisés, Moisés
transmitiu a Josué, Josué obedeceu e ele andou conforme tudo isso que ele aprendeu. Então aqui o que nós temos reforçado, que não é Deus a nosso favor simplesmente, é Deus a favor dos que obedecem. E eu quero olhar aqui a segunda parte do texto e para complementar esse princípio. O texto continua a partir do versículo 16, também relatando a conquista. Josué conquistou toda a terra. Esse aqui é um grande resumo. O deserto do sul, toda a terra de Gozém, as planícies, o vale da Arabá, as montanhas de Israel e suas planícies, desde o monte Alaque, que se eleva na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Ele capturou seus reis e os matou. A luta de Josué contra esses reis durou muito tempo. Nenhuma cidade fez acordo de paz com o povo de Israel, à exceção dos heveus de Gibeon. Israel lutou e conquistou as demais cidades. O plano de eterno que esses povos foi plano de eterno que esses povos resistissem obstinadamente aos israelitas, para que assim fossem impiedosamente submetidos à santa condenação. Desse modo, o Eterno pôde destruí-los conforme ordenara a Moisés. Observe aqui que há esse grande resumo da conquista, esse confronto. Esse confronto é um confronto por completo, e é uma conquista por completo, com exceção daquele acordo de paz que nós já conversamos em umas devocionais em que eles enganam a Josué e eles fazem um acordo de paz. O texto vai dizer o seguinte: Deus endureceu o coração do povo, que eles não pedissem paz, não fizessem acordos. E então eles vão para o confronto. E no confronto, Deus cumpre a sua palavra e ele entrega toda a terra a toda a promessa, né? Cumpre a sua promessa, que era de entregar essa terra ao povo de Israel. O texto vai dizer que a jornada foi longa, foram 5 anos. É o sentimento que nós temos. Nós olhamos assim, gente, já foi 13 meses nessa jornada. A gente consegue resumir, né, o que tem sido a pandemia, mas já foram 13 meses. Aqui eles conseguem resumir os confrontos, as vitórias, mas aqui, embora o texto não traga especificamente, mas a gente tem essa compreensão a partir da vida de Caleb, que foram ao torno de 5 anos, porque como que a gente sabe disso? Quando a terra vai ser distribuída, o texto fala que Caleb estava com 85 anos. Caleb é o segundo espia que creu na promessa junto com Josué, e foram somente os dois que puderam entrar na terra dos homens mais velhos. O texto fala que ele tinha 40 anos quando saiu do Egito, 40 anos no deserto. Se ele recebe a promessa da terra com 45, então quer dizer que foram 5 anos de campanhas militares, toda essa jornada que nós temos escrita, resumida nesses textos. Mas o que eu quero observar aqui? Aquilo que Deus mandou conquistar, eles conquistam por inteiro. Eles não fazem acordo de paz com aquilo que Deus mandou destruir. Deus colocou no coração. Não era intenção, não era vontade de Deus ter acordo de paz ali. E há um acordo de paz que tem a ver com consequência dos erros deles. Mas a vontade de Deus era a conquista completa. E aí nós temos uma questão muito importante a observar, quando que na nossa vida nós fazemos acordos de paz, nós não destruímos, nós não conquistamos, nós não terminamos, não fazemos por completo o que tem que ser feito, permitimos a nossa vida, permitimos as nossas emoções, permitimos nos nossos relacionamentos áreas em que deveriam ser finalizadas, ou então limpas, colocadas em ordem, deviam ser tiradas da terra, tiradas da gente, e a gente faz acordo de paz, a gente permite que continue na terra. A questão aqui da posse da terra e dessa mudança de propriedade, de estrutura, tem a ver com essa posse, com essa transformação. Então Deus prometeu, e aqui nós temos essa grande princípio que nós temos na Bíblia entre essa soberania divina e
a resposta humana, a responsabilidade humana, porque a obediência é uma responsabilidade humana. Aqui, por isso que na primeira parte se ressalta, e nós temos claro a obediência. E nós temos aqui Deus dizendo, falou assim, Deus permitiu todos esses confrontos, tanto que Deus endurece o coração dos reis para que esse confronto seja intenso, seja completo, para que a vitória seja completa, a conquista seja completa, que não hajam acordos de paz. Aqui então nós temos a soberania divina e nós temos a responsabilidade. A responsabilidade de Josué era obedecer, era ir ao confronto, era ouvir a direção de Deus, era confiar em Deus, fazer a parte militar e fazer a parte espiritual. Embora o texto vai nos dizer, olha, Deus lutou por Israel, Deus mesmo endureceu o coração e Deus fez isso para ele cumprir a vontade dele. Então, Deus é Deus e nós nos submetemos a Deus, nos colocamos sobre a direção de Deus. Nós não entendemos alguns confrontos que surgem na jornada, nós não entendemos o coração do rei que Deus endurece, nós não compreendemos e não é nossa parte compreender, discernir, ou explicar essas ações de Deus endurecendo o coração para que ele cumpra a sua vontade. O texto vai nos lembrar que a nossa grande jornada é a obediência e confiar em Deus. Quando Deus nos falar a ir ao confronto, nós irmos ao confronto. Quando Deus nos prometer que Ele vai entregar a cidade, confiar nisso, que Ele vai cumprir a sua palavra. Quando Deus nos mandar não guerrear, não guerrear. Quando Deus não falar, a gente permanecer onde estamos no acampamento, não querer dar ordem para Deus, para que Deus ele execute os nossos planos. O que nós temos aqui descrito e personificado em Josué é alguém que obedeceu, alguém que confiou, alguém com seus erros e acertos, mas o grande resumo, eu e você, nós temos erros e acertos, mas qual que é o grande resumo? Qual que, digamos assim, é o denominador comum? Qual que é a média, né, que se tira da nossa jornada de obediência? O que se diz aqui de Josué é que ele obedeceu, ele confiou, e ele aprendeu isso com Moisés, e talvez essa é uma jornada interessante de a gente observar quando nos falta o discipulado, quando nos faltam as referências. Porque Josué ele foi ensinado e tem uma grande referência de obediência. Josué, ele aprende com Moisés, com os erros e acertos de Moisés, ao lado de Moisés. Nós temos em Josué o momento em que ele tem que tomar decisões sozinhos, que não é Moisés que toma a decisão por ele, que é a grande questão dos espias, em que ele revela a personalidade dele, o perfil dele, quem é ele ali, aquele espia que crê na promessa de Deus de Josué, não é Moisés. Mas ele teve uma grande referência, uma grande escola, uma grande oportunidade de aprendizado. Eu e você precisamos ser gratos a Deus se nós tivermos essa oportunidade de crescermos ao lado, junto com pessoas que nos ajudaram a crer, a confiar, a aprender a obedecer, a descansar nessa soberania divina, de entender esse Deus que quando Ele ordena, Ele vai à frente, quando Ele promete, Ele cumpre as suas promessas, esse Deus que cuida de nós, esse Deus que, se Ele desejar, Ele endurece o coração, o Deus que deseja que a nossa terra seja conquistada por completa, sem acordos de paz. O acordo de paz nos lembra aqui que Deus quer essa terra limpa, Deus quer essa terra conquistada por completo, Deus quer a nossa transformação completa. Isso remete para o que nós temos no Novo Testamento sobre santidade. Muitos de nós temos uma terra que está bagunçada, uma vida sem santidade. Aqui nós temos alguns acordos de paz que não eram vontade de Deus, e Deus espera que a gente cumpra a sua palavra, a sua direção. Essa palavra que vem de antes, essa palavra que permanece, essa palavra de promessa, de orientação, e também a palavra que é a palavra do agora, essa palavra para esse momento. Nós temos essa vontade de Deus que nos orienta, essa linha, essa direção, a palavra de Deus diretiva, de direção para uma jornada, e nós temos também essa palavra de Deus diretiva para o momento. Por isso a importância da vida de oração, da nossa entrega a Deus, busca de Deus, cuidar da nossa mente,
Muitas vezes o Novo Testamento vai nos lembrar disso. Filipenses nos diz isso: olha, cuida da sua mente, cuida do seu coração, para que a gente possa permanecer obediente a essa palavra diretiva, né, da jornada da nossa vida, para onde nós estamos indo, a terra que estamos conquistando, e também entender essa palavra diretiva de Deus para que a gente obedeça no dia do confronto, para o momento do confronto. Há confrontos que Deus não quer que a gente entre, e há confrontos que nós precisamos entrar, e quando Ele dizer isso, crer nisso. Olha, amanhã eu vou entregar. Se Ele promete, Ele vai cumprir. O chamado de Deus para mim e para você é que nós possamos cumprir e ver a terra conquistada, ver a nossa família transformada, o casamento restaurado, ver a nossa vida sendo financeira, material, emocional restaurada, poder ver isso, ver essa terra sob uma nova direção, sob um novo comando. Por isso, então, esses 5 anos descritos aqui de modo resumido, é muito claro para nós precisamos obedecer, nós precisamos nos entregar, nós precisamos dizer a Deus: Deus, eu quero estar sob o teu comando. Se o Senhor quer endurecer o coração do rei, eu vou permanecer fiel ao Senhor e vou ao confronto. E muitos de nós queremos discutir com Deus. Falei: Deus, não endurece o coração do rei, Deus, porque o Senhor vai endurecer o coração do rei, eu vou ter que ir para o confronto, eu vou ter que ir, né, para essa batalha. Aqui nós nos lançamos nessa confiança. Se o Senhor endurecer o coração do rei, é um confronto que eu preciso ter, se é uma terra que eu preciso conquistar, que eu preciso enfrentar, resolver, a área da nossa vida que a gente não quer que Deus endureça, porque quando Deus endurece, quando Deus traz à tona, quando Deus permite situações, são situações que nós temos que enfrentar, porque aí Deus endurece questões do nosso passado, né, para que venham à tona e que eu e você tenhamos que confrontar e conquistar por completo questões da nossa personalidade, de influência sobre nós, questões que diretamente influenciam do modo como Deus vivia, do modo como Deus espera que a gente viva. Eu e você somos chamados a obedecer. Por isso que o resumo, ele se entende disso. Nós temos alguém que obedece à vontade de Deus, mesmo com seus erros e acertos em Josué, nós temos a soberania, essa direção clara de Deus. Bom dia, Arthur, tudo bem? O Arthur está perguntando se o Josué confrontava Deus. O grande resumo aqui nós não temos Josué confrontando Deus, nós temos Josué confiando em Deus, nós temos Josué obedecendo a Deus. Nós temos alguns momentos em que ele oscila, como nós já vimos que ele não ouviu Deus, mas o grande desafio que o texto nos traz é isso. Ele enfrenta as jornadas que ele precisa, ele vai obedecer a Deus e ele não vai fugir dos confrontos. Deus está talvez trazendo à tona confrontos que eu e você precisamos, reis que nós precisamos enfrentar. Talvez Deus esteja trazendo um rei emocional que nós precisamos enfrentar. Deus esteja trazendo aqui um confronto que seja marcas e traços dos nossos relacionamentos. Talvez Deus esteja endurecendo aqui e trazendo à tona um confronto que seja traços da nossa educação, do nosso passado, da nossa personalidade, que hoje compromete o modo como nós vivemos, nossos relacionamentos. Talvez Deus traga à tona aqui pecados e situações que tragam à tona isso para que a gente possa confrontar e que a gente possa vencer essa área, e essa área esteja sob o comando de Deus. A grande questão da conquista é isso. Esta terra agora passa a ser da direção divina, estar sob o comando de Deus, sob o reino de Deus. A ideia dos confrontos da nossa vida e que a gente vence e supera essas crises, quando Deus nos desafia isso, nos impulsiona isso, é que Ele quer que essas terras, esses lugares, essas partes da nossa vida estejam sob a direção dEle. Então eu e você devemos estar atentos a esse processo. Isso não é rápido. O texto vai dizer, foram muitos anos nessa
jornada. O texto diz assim: Josué obedeceu, Deus deu vitória, Deus endurece o coração, eles conquistaram tudo. Mas o texto mesmo diz: levou tempo isso. Então nós observamos isso. E essa é a jornada de maturidade. Nós observamos Deus nos dando vitória, colocando a nossa terra em ordem, conquistando o que Deus tem para nós, não fazendo a cor de paz onde áreas que Deus quer conquistar, ou seja, a santidade, colocando sobre o domínio divino aquilo que seja Ele ordena, não entrando em confrontos que Ele não ordena. A jornada nossa, isso leva tempo. Alguns de nós vão dizer: como é que você chegou a ter um casamento assim? Foram anos. Como que você educou seus filhos? Foram anos. Como que você construiu essa vida profissional? Foram anos. Hoje nós temos uma crise da nossa geração que é ser imediatista. Imagine que nós vamos para a educação de filhos e nós trazemos uma bagagem de anos da nossa jornada. Nós vamos para o casamento e nós trazemos uma bagagem da nossa história, e que é pressionada, é confrontada ali. Nós vamos para uma mudança profissional, vamos encarar um novo empreendimento, uma mudança de empresa, ou era chefe, se tornou funcionário, funcionário se torna chefe, e nós vamos para um confronto, e a jornada leva tempo. A grande questão e o grande aprendizado é que nós temos uma resposta a esses confrontos: obediência. Obediência a Deus, não é obediência ao confronto. Porque se Deus falar assim: não vá para esse confronto, nós não vamos. Deus falar assim: pode enfrentar que eu vou dar vitória, nós enfrentamos. Quando Deus fala: não faça acordo, nós não fazemos. Quando Deus fala assim: entre nessa terra, a gente entra. O texto ele diz isso: há um limite. Não há aqui um reino que se estende de qualquer forma. Há um limite para esse reino. Mas isso já é uma conversa para amanhã. E eu termino aqui com o versículo de número 23. Josué ocupou toda a região e ele cumpriu tudo o que o Eterno ordenou a Moisés, e depois dividiu a terra para Israel de acordo com a herança de cada tribo. Então Israel descansou da guerra. Eu faço essa observação aqui para você também entender a dinâmica do livro de Josué, porque isso aqui marca então essa dobradiça entre a parte da conquista e distribuição. Então, a partir do capítulo 12, nós temos um outro processo aqui acontecendo no livro. Mas eu gostaria de lembrar isso: ele descansou da guerra. Há esse momento em que a nossa vida não será só guerra. Deus não escolheu um povo guerreiro. A marca do povo é obediência e não ser guerreiro. Há momentos que nós precisamos guerrear, né? Então, porque há momentos que ele descansa da guerra. Nós conversamos ontem sobre as campanhas, né? Essas jornadas. Há momento de sair em campanha, há momento de voltar para o acampamento, né? Eu quero ler o que a Débora escreveu aqui. Acho sensacional que toda hora Deus precisa reforçar com Josué para ele ser forte e corajoso. Para mim, me passa a informação que ele tem sempre medo, mas vai com medo mesmo assim, porque Deus estava com ele. E eu gostaria de lembrar aqui, reforçar, Débora, porque sempre que nós temos essa mensagem sobre eles ter ânimo, né? E essa relação, né, de medo, insegurança, que é próprio do nosso conflito, né? Isso aqui não tem a fraqueza ou inidade, né? Tem a ver com o nosso anal. Então não é perpétuo, né? Então é isso. Ele vai temer, ele vai cansar, ele vai ficar inseguro, como nós ficamos. E a palavra vem para dar ânimo, para restaurar, para encher o tanque de novo. E ela vai estar sempre ligada: olha, permaneça obediente à palavra. Não se desvie. Ou seja, Deus não é apenas essa autoação: vai lá, estou com você, confia na minha palavra. Ou seja, lembre-se do que eu te falei. Ou seja, ele dá uma referência para que a gente possa se animar e permanecer, né? Comentava sobre isso. Nós estamos nessa jornada aqui só de 13 meses já. É isso, nós vamos oscilar, ter medo, insegurança, nós vamos ter dificuldades,
e Deus se aproxima. Deus não larga a gente, né, Débora? Assim, ó, vai e se vira, né? Eu já te falei, você sabia, você duvidou, né? Então, assim, porque não é isso, não é esse o jeito de Deus agir, só dar ordens. O texto vai nos relembrar essa soberania e essa vontade soberana de Deus, só que além de ser esse Deus soberano que dá ordens, que endurece o coração do rei, ele também é um Deus do caminho, ele também é um Deus da jornada, ele também é esse Deus que se aproxima, e ele, quando preciso for, que ele vê que o nosso tanque está baixo, ele vai dizer, ó, ânimo aí, lembra da minha palavra, confia nela, né? Então assim, seja forte e corajoso, seja refaz aí, né? Se lembre-se que você tem uma referência, você tem uma base, né? E é literalmente isso, é revigorante, né? Ter vigor novamente, ter ânimo novamente, e até que chegue o dia em que a gente possa descansar, né? Então, assim, nós não fomos criados para guerra. Deus vai permitir descanso. Lembrando Eclesiastes, há tempo de sair para a guerra e há tempo de descanso. Eu não sei em que momento você está agora, se você está vivendo um tempo que Deus deu descanso, ou se Deus, assim, você está em campanha, você está no meio do vale lá, está enfrentando o rei, mas seja a jornada do descanso, seja o momento da guerra, Ele é um Deus conosco, Ele é o Deus soberano e conosco. Ele é um Deus que endurece o coração do rei para que a gente o conheça soberano, presente, poderoso, cumprindo a sua promessa quando obedecemos. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus renove o seu coração. Obrigado por dividir esse momento, que a palavra de Deus te encontre e te anime, né? Te revigore, como a Débora lembrou. A Cláudia está lembrando aqui esse Deus conosco, né? Que Ele se revele, que você redescubra Deus na jornada. Talvez você tem muito claro diante de você qual que é o confronto. Talvez seja o momento de você poder relembrar também quem é o Deus que está ao seu lado nesse confronto, e até mesmo se perguntar se esse é um confronto que Ele pediu para você começar e enfrentar. Vamos orar? Pai, nos aproximamos de Ti em oração. Em primeiro lugar, eu te agradeço por ter guardado e preservado nossa vida até aqui. Nós nos unimos, ó Deus, em oração por aqueles que estão enlutados, especialmente a família da Meire, Senhor. Pai, orando por ela, nós oramos por diversas famílias que hoje estão passando por esse mesmo confronto. Ó Deus, que eles possam te conhecer, te perceber e, sobretudo, Pai, nesses dias experimentar o teu consolo e a tua presença. Pai, nós pedimos por essa realidade. Tem misericórdia da realidade que nós estamos vivendo. O Senhor sabe, Pai, o que nós estamos vivendo. Os conflitos políticos, os interesses humanos, as crises, ó Deus, de saúde, Pai, de miséria, a desigualdade social que aumenta, a pobreza e a miséria que assolam cada vez mais famílias. Deus, tem misericórdia, Senhor. Nos usa como instrumentos da Tua justiça, nos usa como instrumentos, ó Pai, nas profissões e vocações que o Senhor nos deu, para possamos ser sal e luz, fazer diferença com nossas competências e habilidades. Guarda nossos relacionamentos, nossos casamentos, nossos filhos, nossos pais. Pai, abençoa nossa jornada nesse dia, Senhor. Deus, nós te pedimos que o Senhor em breve nos conceda um tempo de descanso. Não sabemos quantos dias ainda, quanto tempo ainda vai durar essa jornada, mas nós te pedimos, Deus, traga-nos um tempo de descanso. Pai, nós queremos aprender a obedecer
assim como o Josué, que esse seja o resumo da nossa vida, assim como foi o resumo da vida de Josué, que a nossa vida seja uma vida de obediência. Assim pedimos ao Senhor, Pai, em nome de Cristo Jesus que morreu para que nós pudéssemos obedecer ao Senhor, confiar na tua palavra, na tua direção, ó Deus, e crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Assim pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês e amanhã estamos juntos. Continuamos, né? Continuamos, ainda não, nós faremos essa jornada em Josué. O Fala Josué vai até o final de abril. E nós temos ainda muitos princípios para aprender e trazer para o nosso coração, ainda com Josué. Deus abençoe seu dia. Aquele abraço.